que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Essa é uma foto que eu tirei da parte sul ali de Jerusalém, e aqui são restos de muralhas de Jerusalém da época do Antigo Testamento. E aqui, essa parte escura é cinza da destruição de Nabucodonosor. Vocês estão vendo aqui essa parte escura? Tudo isso aqui é cinza da destruição de Nabucodonosor sobre o templo e a cidade. E só para você ter uma noção do tamanho, da violência que foi esse fogo que os babilônios trouxeram, aqui está um metal derretido que foi encontrado no meio dessas cinzas. Para esse metal derreter desse jeito, você consegue imaginar aqui temperatura elevadíssima as chamas dos babilônios não estavam. Na verdade, para mim, a chama era dos babilônios, mas o juízo era de Deus. Por isso que aquele fogo queimou tudo. Repito a pergunta, será que quando o povo foi deixando Jerusalém, especialmente aqueles que foram levados cativos, humilhados, eles não se lembraram das palavras de advertência de Jeremias? E com um agravante, que a arqueologia me conta. Sabem qual é a ironia das ironias? Pelo que descobrimos até agora, estamos esperando novas revelações nas próximas escavações arqueológicas de Tel Motsar, mas até agora o que eu posso dizer é que o templo de Tel Motsar não foi destruído por Nabucodonosor. Ele foi apenas abandonado. Agora imaginem isso dentro do cenário do profeta Jeremias, quando Deus mandou Nabucodonosor e os babilônios. Nabucodonosor destruiu o templo, destruiu Jerusalém, mas poupou o templo de Tel Motsar. O templo pagão não foi destruído pelos babilônios. É como se, na ironia de Deus, o Todo-Poderoso dissesse aos judeus, estão vendo? Vocês adoraram tanto esses deuses, vocês trocaram a minha glória pela glória dos deuses, pois então, que vocês não precisam, já que o templo de Jerusalém para vocês não é o suficiente, vocês precisam de um templo pagão, já que vocês querem tanto um templo pagão, então eu vou deixar que o templo pagão fique de esmola para vocês, mas o meu templo será destruído porque vocês não estão sendo dignos de adorar nele. Puxa, seja sincero, isso não dá uma outra leitura do que aconteceu na destruição do primeiro templo? Agora, irmãos, para terminar essa minha mensagem de maneira espiritual, o que tem tudo isso a ver com o autoclamor? Chama a minha atenção que essa mulher aqui, a Áshera, que era a mais adorada ali, ela tinha muitos motivos para seduzir os hebreus. Primeiro, que ela era feita como prostituta. Segundo, porque havia até uma fidelidade aos mandamentos de Deus. Olha como é que os judeus raciocinavam. O mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que é em cima dos céus e embaixo na terra. Para continuar adorando aos ídolos e ao mesmo tempo ficando com a consciência aplacada sobre o mandamento, eles entendiam assim, não podemos fazer imagem de Javé. Mas não há nada no mandamento que nos proíba de fazer uma imagem da deusa. E como na religião cananita, o deus El, o pai de Baal, tinha uma esposa que era Áshera, na apostasia israelita ou judaica, criaram também uma deusa para Javé. E quem seria? A mesma mãe de Baal, Áshera. Lembra que eu falei? Ela agora é esposa de Javé. E existe um hino ugarítico que mostra essa deusa chegando montada numa besta, vestida de prostituta, até o templo de El no céu. E as pessoas que estão vendo a Áshera chegar dizem assim, quão grande é a Áshera, como ela é poderosa, como ela é linda. E sabe o que ela faz nesse culto pagão? Ela oferece a todos os presentes o vinho da sua devassidão. Talvez foi por causa disso que o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever o livro do Apocalipse, e ele mostrou, de propósito, uma imagem que João, como judeu, lembrou certamente da apostasia. Deus mostrou uma imagem de uma mulher prostituta montada numa besta repleta de nome de blasfêmias, dando a todos o vinho da sua devassidão, como você pode ler em Apocalipse capítulo 17. Deus usou de propósito uma imagem que quem entendesse de Bíblia podia captar. João, na hora, entendeu a mensagem. Assim como o povo de Israel no passado ia atrás de uma prostituta religiosa, Áshera, montada num animal de carga, no futuro,
o povo de Deus também buscará uma apostasia. E não é à toa que Deus é um grande professor, ele parte do conhecido para o desconhecido. Não é à toa que essa apostasia toda do futuro era chamada de a Grande Babilônia. Porque, da mesma maneira que Deus trouxe os babilônios para curar a apostasia do povo, agora o diabo também cria uma nova Babilônia, uma confusão religiosa. E o próprio Apocalipse diz, sai dela, povo meu. Irmãos, eu sei que essa mensagem se aplica especialmente àqueles que estão presos na confusão religiosa desse mundo. Mas permitam-me fazer uma aplicação homilética desse texto e aplicar Apocalipse 18 a mim e a você que é adventista do sétimo dia. Porque muitas vezes, quando eu, como um adventista, também quero acender uma vela para Deus e outra para o diabo, eu estou, de certa forma, trazendo Babilônia para dentro da igreja remanescente. Às vezes, no meu comportamento, na minha forma de entender a Bíblia, na minha troca da ética pela estética, assim como aqueles sacerdotes que largavam de adorar ao Deus verdadeiro lá no altar de Jerusalém, porque preferiam adorar no altar pagão e comer o pão ázimo junto com o povo, às vezes por causa da popularidade, eu vendo os princípios do Evangelho. E, de certa forma, mesmo sendo um guardador do sábado, eu posso estar trazendo o vinho de Babilônia para dentro da igreja através do meu comportamento, especialmente se eu sou um líder. Sai dela, povo meu. Perceberam? Já no século XVI, Martim Lutero escreveu um ensaio em alemão, cujo título seria Sobre o Cativeiro Babilônico da Igreja. E me chamou a atenção que nesse ensaio, Lutero alerta sobre a apostasia no cristianismo de sua época. Ora, se Lutero já falava isso no século XVI, quanto mais motivos nós temos hoje para alertar a todos contra as influências liberais que ameaçam a Igreja de Deus hoje. Repito, eu sei que no Apocalipse a grande apostasia não começou agora, já vem desde toda a Idade Média, com a entrada de doutrinas pagãs e errôneas para dentro do cristianismo. Mas, irmãos, o escopo da apostasia pode ser um pouco maior. E hoje, se mesmo sendo membro da igreja remanescente, mesmo fazendo parte do povo remanescente, eu trago práticas babilônicas para dentro do povo de Deus, eu estou cumprindo com essa apostasia. Então, cuidado, porque Deus trará de novo a destruição, como trouxe a dos babilônios sobre Jerusalém. Só que essa destruição última será diferente daquela primeira. Naquela primeira, foi um fogo de Nabucodonosor sobre o templo. Nessa próxima, será um fogo de Deus sobre Babilônia e sobre o mundo inteiro. E o joio, ele é lançado fora, né? O que fica é o trigo, né? Exatamente. O bom fica, né? Tudo que vier a sacudir não vai ser para formar um novo movimento, mas sim para fortalecer esse movimento que Deus determinou como sendo o movimento final de Deus, né? A igreja. Exatamente. E tudo mais. Aliás, essa é a última frase sua. Deus formou um novo movimento a partir da apostasia de Israel, que foi o cristianismo. Não dá tempo dele formar um novo movimento agora. Então é esse ou é esse. Se esse movimento entrar em apostasia, o remanescente dele vai ser salvo e os outros, porque a sacudidura bíblica não é a sacudidura da peneira do pedreiro aqui do Brasil, né? Que a areia boa saia, o restolho que fica. A peneira deles era diferente. O que sai é a palha, o que fica é a semente. Ou seja, não tem um movimento posterior a esse, somente esse. Pastor, uma última pergunta aqui para encerrar. Eu acho que o senhor poderia trazer para nós. Eu lembro, né, inclusive nas suas classes, nos seus sermões, aquilo que o senhor colocava para a gente de uma forma muito clara, assim, nas suas palavras, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram do Egito, mas o Egito ficou neles. Eu lembro o senhor mencionando essa frase, né? Hoje, ao seu ver, assim, pastor, quais seriam os maiores deuses, né? Não do Egito, da Babilônia, né? Agora, também do Egito de pecado em que nós estamos inseridos, que estão a seduzir o povo de Deus, de forma a nós estarmos, vamos dizer assim, no Egito ainda, ou em Babilônia, que nós deveríamos lançar para fora, clamar a Deus por esse milagre em nossa vida, cada um individualmente. Eu queria que o senhor falasse agora para cada internauta, para cada um individualmente,
Quais seriam esses deuses que estão a seduzir ao nosso redor, ao seu ver, que nós poderíamos estar buscando ali nos afastarmos? Bom, se eu falasse, eu poderia citar uma lista aqui, eu poderia falar que o dinheiro é um deus, que o sexo indevido é um deus, que a moda é um deus, só que a rigor, essa lista ficaria muito longa e eu estaria falando dos filhos dos deuses. Os grandes deuses da modernidade que produziram todos esses filhotes que eu mencionei aqui, consumismo, sexo de pornografia e outras coisas mais, os grandes deuses eu enumeraria como sendo os seguintes. Em primeiro lugar, o racionalismo. Quando o racionalismo começou, foi a criação de um novo Deus, onde a razão é o suficiente, você não precisa da fé, não precisa da revelação. E os filhos de Deus são afetados pelo racionalismo quando eles querem racionalizar tudo dentro da igreja. O racionalismo começou fora. Como os deuses também, eles não foram criados em Israel, eles foram importados de fora. Então o racionalismo começou fora, lá no Aufklärung alemão, o iluminismo, e a gente importa isso às vezes para a religiosidade nossa. Racionalismo. Outro, o darwinismo, a evolução das espécies, que é um mito que quase você não pode abrir mão dele, né? As pessoas hoje idolatram Darwin. Rodrigo, mas eu sou criacionista. Em termos, porque às vezes você tem vergonha de se portar como criacionista para não ser vitimado lá fora, para não ser acusado, você acaba jogando 2 pesos, 2 medidas, principalmente os universitários. O racionalismo também tem um perigo que eu esqueci de mencionar para os teólogos, porque um filho do racionalismo é o método histórico crítico, que fala que a Bíblia não foi escrita por Deus, que os documentos foram forjados na Babilônia, que Moisés não existiu, que aquilo não existiu. Então nós temos essa teologia liberal, fruta do racionalismo. Nós temos uma promiscuidade espiritual, fruto do evolucionismo, que acho que, na verdade, nós somos apenas seres em evolução. E, aliás, tem muitas pessoas que enaltecem tanto a natureza, como fez Darwin, que até começam agora a adorar a criatura no lugar do Criador. Além do darwinismo, um outro deus desse século foi o capitalismo, com toda a sua busca excessiva por consumismo. O consumismo excessivo das pessoas, tá certo? Que agora a questão é consumir cada vez mais. Agora nós não temos mais uma roupa para nos vestir, nós temos uma roupa para alimentar o comércio e tudo mais, para dizer quem nós somos, a vaidade. Nós não aceitamos mais não usar coisa de marca, aquela coisa toda, o excesso disso. Um outro extremo, que também é uma divindade de hoje, o marxismo, com socialismo e tudo que lhe diz respeito, de Karl Marx, onde agora tudo é direito de classes, é luta de classes, é uma busca humanista tremenda. Agora é o direito de todo mundo, é o direito do negro, é o direito da mulher, é o direito da criança, é o direito de não sei quem é. Vejam bem, o problema desses discursos é que eles pegam coisas verdadeiras, mas põem no lugar errado. É verdadeiro que eu tenho que lutar pelo direito da mulher. É verdadeiro que eu tenho que lutar pelo direito da criança, do pobre, do negro, do oprimido. Mas é errado que eu coloque essa luta no altar, no lugar de Deus. E fique mais preocupado com essa luta social do que com a pregação do Evangelho. Fique mais preocupado em colocar uma bandeira e sair protestando contra os policiais na rua do que entregar um folheto da igreja e evangelizar uma pessoa. Eu prefiro, para sair numa manifestação contra o governo, eu estou lá. Mas para entregar um folheto no dia, não, eu tenho vergonha, não vou fazer isso e tudo mais. Então, esses exemplos que eu dei aqui, pastor André, quando eu falei capitalismo também, não estou necessariamente sendo socialista, eu também falei do socialismo como outro Deus. Eu estou falando os frutos que essas propostas trouxeram, onde nós hoje vivemos uma sociedade racionalista demais, que quer racionalizar tudo. Hoje os jovens não são mais incentivados a lutar contra o pecado ou contra os vícios. Eles são incentivados a resolvê-los com objetos desse vício. Agora, uma moça que luta contra a promiscuidade, ela é ridícula. E a que se entrega a vários homens, ela é uma menina bem resolvida.
Eu falei também, e um fruto disso aqui que eu esqueci de mencionar também, essa linha freudiana também, que agora justifica todo o pecado. Qualquer pecado agora é fruto de trauma emocional. Eu não posso mais ser condenado por nada. Tudo que eu faço de errado é fruto dos traumas emocionais. Agora vocês veem, tudo isso, o grande problema é o mesmo do passado. Eles misturam verdades com mentiras. Quer um exemplo? Eu tenho que ter uma fé racional, claro. Claro que eu tenho que ter uma fé racional, mas ter uma fé racional é diferente de ter uma fé racionalista. É claro que existe uma microevolução e que a ciência tem que estudar a natureza, claro, mas eu não acredito no evolucionismo, que o homem já não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas o fruto de uma evolução de primatas que me iguala ao animal. Eu tenho que comprar as minhas coisas e trabalhar e ajudar o comércio, claro, e pagar meus impostos, claro, mas não ter um capitalismo selvagem, consumismo acima de tudo, a vaidade acima de tudo, que é outro Deus, a moda. Eu tenho que ter uma igualdade social e lutar por ela, claro, mas sem me tornar um marxista, um socialista de carteirinha, um esquerdista, um esquerdopata. E por último, eu tenho que primar pelos valores psicológicos, de terapia, de análise dos traumas e a cura dos traumas emocionais? É claro que sim, mas não a ponto de usar agora uma ideia de justificar todos os pecados a partir de traumas emocionais. Ninguém mais é responsável por nada. Todo mundo é apenas fruto de uma criação que teve. Todas essas coisas, na verdade, são muito perigosas se nós não as olharmos com a lupa da palavra de Deus.